Pai do Senhor, amados, eu gostaria de contar um testemunho, né? Como os irmãos sabem, eu fiquei com corona. Eu peguei corona, né? No mês de agosto. Meu sobrinho pegou primeiro, depois foi a esposa, né? Depois a minha irmã. E, e eu fui a última a pegar. Moramos nós quatro juntos, né? Eu lembro que quando eu começou os sintomas do corona, né? Que é uma enxaqueca muito forte, você não consegue dormir. Começou a partir do dia 25, né? Que eu peguei, né? Meu sobrinho começou lá pro dia 18 por aí, né? Minha irmã já estava no hotel, né? Porque aqui o procedimento é assim, você tá acima de 55 anos, vai pro hotel. Minha irmã tá com 61 e ela foi pro hotel, né? Todo mundo de quarentena. E eu lembro que eu peguei corona de dia 25 em diante, né? Os sintomas. Aí eu não podia sair de casa, eu tinha que ficar no meu quarto, tá? As pessoas de fora vinham trazer amigos, né? Trazer alimento, né? Pra gente, porque a gente não podia sair. E enxaqueca muito forte, eu lembro que eu não conseguia deitar, porque se eu deitava eu não respirava, eu tinha que ficar sentada, então eu não dormia. E uma enxaqueca muito, muito forte. Nesse momento você não consegue ver nada, vídeo, ler nada, a cabeça latejava, sabe? E aquele problema de respiração, a Covid, ela atacou o meu pulmão. Então o que aconteceu? Eu deitava e não respirava. Eu tinha que ficar sentada. Então eu não dormia, como eu já disse. E chegava à noite, a partir do dia, eu lembro, dia 26, eu estava na minha casa ainda. Eu escutei, à noite, irmão, vinha uma opressão muito grande, sabe? Eu sentia, sabe? Eu não via ele, mas eu sentia ele. Vinha aqueles pensamentos de acusação. Quando você está nessa situação, só sobra o teu pensamento, tá? Veja bem, só sobra o teu pensamento. E eu fiquei assim. E ele me acusava, me acusava. Falava assim, ah, você não vale nada. Você é uma derrotada, tá aí, onde está teu Deus? Vinha esses ataques na minha mente, porque ele não aparecia, tá? Ele atacava a minha mente. E quando eu fiquei assim, porque eu sabia que aquilo não era do Espírito Santo. O Espírito Santo não acusa a gente. Eu sabia que era ele, aquele derrotado que estava me acusando. E foi muito difícil, irmãos. Eu fiquei assim, sabe? À noite, dia 26, durante o dia, tudo bem, mas chegava à noite, 27, mesma coisa. Dia 28, eu falei pro meu sobrinho, foi no hospital aqui perto de casa. E eu fiquei mais de 5 horas no carro, aquele calor, não podia. Eu ligava lá pro hospital, falava, eu quero ir embora. Não, você não pode, que tem que esperar o resultado, tudo. E deu corona, né, que eu tava com corona. E depois eu voltei para casa cansado, 5 horas e meia. Aí na segunda eu voltei de novo para ver se eles me internavam, porque eu estava assim, nesses ataques. Foi muito assim. Eles foram frios, eu sabia que era tudo aquele derrotado que estava agindo. Para mim não conseguir ajuda, sabe? No hospital os médicos não me atenderam, sabe? Aí eu voltava para casa passando mal. Fui do meu carro sozinho, voltei. À noite de novo. Foi 5 dias assim, aquele ataque. Eu lembro que eu olhava assim para o céu e falava, Senhor, eu sou barro, tu é oleiro. Como é que o barro possa contender com o oleiro? Se aprove a ti que eu seja moída como um pó. Amém, Senhor. Não estou entendendo nada, mas glórias ao teu nome, eu te louvo. E eu louvava a Deus, irmão. Eu lembrava dos versículos bíblicos, tá? Já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus que morreu e se entregou a si mesmo por mim. E eu recitando os versículos. Nessa hora sobe o teu pensamento, irmão. E ele me acusar, me trazer coisa do passado. Tá vendo? A culpa é tua. Olha o que você fez. Coisa que já havia passado, uma coisa
Sabe, depois que passou, eu pensei: "Nossa, mas como ele é mentiroso, ele falou tudo aquilo pra mim", mas era um ataque muito forte, irmão. E eu não entendia por que tudo aquilo, né. E eu só louvava a Deus, falava assim: "Eu te louvo nesse sofrimento, por que que eu vou louvar a ti só na alegria?". Então eu louvo a ti nesses momentos de sofrimento. 5 dias, irmãos. Fui no hospital dia 29, segunda-feira, me trataram mal, falaram que eu ia para o hotel. Aí no dia 30 eu voltei pra cá, 31 eu fui pro hotel. Fiquei só 4 horas lá. Eu estava com uma febre muito, muito alta. Colocaram um aparelho no meu dedo para medir a oxigenação, que no hotel você fica sozinho lá dentro, né? Ele só se comunica por telefone. De vez em quando vem, periodicamente vem um médico te ver. Aí a mulher falou: sua oxigenação tá baixa, você tá com febre muito alta. E se você não melhorar, mais tarde eu vou te ligar. 6 horas eu vou te ligar. Eu cheguei no hotel 3 horas da manhã. Vai vir um médico para te atender. Tá bom, né? Mas antes disso, irmão, eu estava no meu quarto e no dia 30, no último dia que eu fiz 31, 30 pro dia 30 que eu fiquei em casa, entrou um anjo no meu quarto, né? Eu olhei para ele e perguntei, já tanto ataque do diabo, falei assim, e a pergunta é, quem é você? Aí ele ajoelhou do meu lado, eu estava sentada assim, porque eu não conseguia deitar. Ele falou, eu vim em nome do Criador dos céus e da terra. Quem viu que seu filho, que nasceu de uma virgem, ele padeceu sob Pôncio Pilato, foi crucificado e morto, e ao terceiro dia ele ressuscitou. E hoje está à destra do Pai. E não há outro nome acima do céu e na terra, acima dele. Nossa. Aí ele falou assim, olha, o Criador mandou te avisar para você orar em língua na situação que você está. No momento, né? Eu estava na minha casa, irmão. Eu comecei a orar em língua, fechei meus olhos, não vi mais o anjo. Creio que ele ficou do meu lado, atrás de mim. Eu comecei a orar em língua. Só que veja bem, se eu falo, eu não consigo respirar. Então foi com muita dificuldade. Eu comecei a orar em língua, tossia, orar, engasgava, orar em... Chegou... Eu acho que eu orei entre 5 a 8 minutos. Chegou uma hora e falei, Espírito Santo, passando mal, eu falei, Senhor, eu não aguento mais. E parece que eu não sei se eu ouvi uma voz que falou para mim. Eu não ouvi pelo meu ouvido, ele falou, basta, já é o suficiente. Aí eu parei. De manhã eu liguei pro meu sobrinho, ele ligou lá pro órgão da prefeitura e me enviaram pro hotel, né? O médico veio, viu que eu tava com a febre de 39 graus. Eu tava sentada, porque em pé eu não conseguia, eu tava muito fraca. Aí ele viu meu estado, chamou uma ambulância, falou assim, arruma tuas coisas, você vai sair daqui, vou te levar pro hospital. E ele vieram a ambulância, o paramédico, eu me orientou, leva ela sentada, que ela não está conseguindo respirar. Aí eu fui, dia 31 eu dei a entrada, fiquei 4 horas no hotel, dei a entrada no hospital, tá? Porque era muita gente, irmão, em agosto. Teve uma semana de feriado no Japão e muita gente, né? Muitos casos de Covid, né? E os hotéis estavam saturados. Então, como eu estava com 55 anos, fui pro hotel. Meu sobrinho e a esposa não foi, por isso que acabou contaminando, teve que ficar em casa, tá? Aí fui pro hospital, que era lá pertinho, 5 minutos, a ambulância cheguei, fiquei internada, irmãos. À noite eu não conseguia respirar, sabe? Eu lembro que passou o dia 1, de 31 pro dia 1, passando mal de madrugada, dia 2 me deu um ataque muito forte. Eu estava no quarto com mais 3 pacientes, quatro comigo. E lá tem uma regra, você não pode conversar, nem por telefone, celular. Porque incomoda o seu colega de quarto, né? Tem que ficar em silêncio. E à noite me deu um ataque, eu não consegui respirar. E tem um aparelho que é ligado no dedo. Eu estava na oxigenação, né? E o enfermeiro veio correndo, veio direto no meu quarto. Ele me ajudou, ele falou, deita de barriga para baixo.
Eu deitei assim que eu pude descansar, irmãos, porque eu estava cansado de ficar sentado. Eu deitei tudo, eu falei que estava pleno calor, que é verão, nós estamos no verão. Ele trouxe mais um edredom, aí no Brasil chama edredom, né? Eu pedi mais um, ele me cobriu, tava com um, ele trouxe mais um, me cobriu. Eu deitei. Aí sim foi, né? E eu com aquela dificuldade, dava 10 passos. Eu ficava assim, eu não conseguia respirar. Eu ia no banheiro, que no quarto tem um banheiro, eu ia até o banheiro, não conseguia respirar. Era assim a minha vida, sabe? Não podia falar muito que eu perdia a respiração. Não conseguia respirar. Meu pulmão estava muito atacado. E no dia 2, irmãos, eu estava assim de madrugada lá, com esses ataques, assim, sem respirar, deitado de barriga para baixo, que eu conseguia respirar. Assim, do lado esquerdo, o Senhor veio e apareceu. Senhor Jesus, ele entrou no meu quarto. Aquele ser de vestes brancas, a luz entrou assim. Mas antes disso acontecer, eu comecei a ter uma visão, sabe? Eu via pessoas assim, com corona, as pessoas invadindo as casas, assaltantes. Eu via em lugares no mundo, assim, em outros países, pessoas matando outras pessoas, pessoas morrendo, sabe? Morte, destruição, sabe? Aí o Senhor entrou no quarto. E eu sabia que era ele, eu não conseguia ver, sabe, da cabeça para cima. Mas eu sabia que era ele. Ele falou assim para mim: Olga, eu vim aqui visitar você, eu vim conversar com você. Eu queria levantar, tocar nele, mas não podia, né? Eu comecei a chorar, irmãos. Eu comecei a chorar. Aí ele pegou e falou: sabe, eu quero te mostrar uma coisa para você. Aí ele mostrou essas mortes, pessoas morrendo, mostrou a natureza, terremoto, furacão, aquelas chuvas de granizo, florestas, casas pegando fogo. E não precisa dizer nada, ele estava dizendo a natureza, como está aqui, como a gente lê assim em Romanos, né? Romanos 8. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A natureza geme pela nossa redenção, sabe? E Jesus não precisou dizer nada para mim. Por que ele estava mostrando aquilo? Porque a vinda dele está muito próxima. Ele pegou e falou para mim: Olga, tá vendo essas pessoas que estão morrendo aí no mundo? Eles estão indo para o inferno. Sabe de quem é a culpa? A culpa é tua. Falei: minha? Senhor, mas por que minha? Esses dias você não orou. Lembra que você orava pela terra, pelos países? Nossa, irmãos, o inimigo me atacou aqueles 5 dias. Eu me sentia assim tão por baixo, sabe? Porque eu pedia para ele: Senhor, me leva embora, não quero mais viver. E ele me dizia que minha oração, que eu acho tão simples, para mim não tinha assim, não valia nada, mas para ele vale. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, sabe, irmãos? E eu como intercessora, você às vezes pensa assim: eu não posso fazer nada. Você pode orar. Irmãos, eu comecei a chorar, sabe? E eu não falava com ele, eu pensava, que como eu citei, não podia conversar no quarto. E como é que você está diante de um Deus, antes de você pensar, ele já sabe o que você está pensando. Aí ele pegou, eu pensei assim, né, que eu passei aquela luta na minha casa, né, que o inimigo me acusando. Ele pegou e falou para mim assim: você lembra aquele dia que eu estava no meu quarto, uns 2, 3 meses antes? Cheguei num domingo, sentei na cadeira no meu quarto, assim, perto da janela, olhei para fora da janela, eu tive uma visão. Porque quando mudei nessa cidade, eu morava em Hamamatsu. Eu mudei para uma cidade que chama Kikugawa, 1 hora de carro de Hamamatsu, né? Aí eu orei pedindo para Deus colocar os anjos ao redor no meu bairro aqui, né?
100 metros. E eu olhei assim, 100 metros, é longe, né? Mas eu via como se fosse perto. Os anjos assim, tudo enfileirado. E apareceu um homem de cabelos de terno, assim, tudo bonito assim, cabelos pretos, chique. Parou na frente dos anjos, ele não podia passar, porque os anjos não deixavam. Aí ele olhou para mim com tanto ódio, ele lançou um ódio tão grande, virou as costas e foi embora. E Jesus me mostrou essa visão para mim. Sabe, eu pensei no ataque que eu tive em casa, ele já começou a falar para mim. Você perde Jesus e lê teu pensamento. Não adianta. O diabo não tem esse poder, mas Jesus tem. Aí ele, você lembra aquele dia que ele foi? Ele veio até mim, ao Pai, e pediu. Eu tenho direito de peinar a Olga. E o Pai permitiu, eu também permiti. Porque eu sabia, Olga, que você não ia ceder a ele. E foi assim, irmãos. Eu comecei a chorar, sabe? Lembrando que quando eu estava passando aquela dificuldade, irmão, vocês não têm ideia. Quando ele vem te infernizar. Foi 5 dias, a noite toda. Mas eu não. Eu sabia que eu não era Espírito Santo, que ele não acusa ninguém, era aquele derrotado. Eu olhava para ele, eu não estava entendendo nada. E ele me explicou lá no hospital. E eu só glorificava o nome de Deus. Falava, eu sou barro, teu oleiro. E a prova te eu passar o que eu estou passando agora? Amém. Assim seja. E eu comecei a chorar, né? Falei, nossa Deus, quantas Jesus pensei, mal pensei. Na minha vida eu passei por dificuldades e às vezes eu cedia porque o inimigo falava. Em vez de manter minha fé, eu cedia. Quando eu mal pensei isso, é como se ele virou o rosto, assim, eu não vi o rosto, ele virou para mim, sorriu e falou assim, você sabe, ó, que não é só você que está passando as dificuldades? Tem muitas servas e servas de Deus que estão passando lutas muito grandes. Umas, o meu pai vai permitir que eles sejam passados pela peneira como você foi. Que Deus ama tanto os meus servos que não querem que eles se percam. Então, muitos servos de Deus estão passando por dificuldades. Porque Deus quer chacoalhar, acordar essas pessoas. Sabe quando você está diante de um Deus? Ele me abriu esse discernimento, eu vi servos e servas de Deus no mundo, irmãos, passando dificuldades. Mas ele me mostrou uma serva dele, passou uma dificuldade tão difícil, tão difícil. Parece que o mundo estava caindo ao redor dela. E Jesus tinha prometido algo. E eu sentia o que essa irmã estava sentindo. Ela falava assim, dentro dela, orando. Olha, Senhor, o Senhor prometeu. E eu acredito em ti, que o Senhor vai me entregar isso, vai me dar a vitória. E mesmo que tu não me dê o que eu estou pedindo, eu continuo crendo em ti, porque tu sabes o que é melhor para mim. Irmã, essas palavras que ele mostrou, eu vi assim a visão. E Jesus, ele abriu um sorriso tão grande, porque aquele ataque que a irmã estava sentindo, como aconteceu comigo no meu quarto, tudo que é mal, doença, enfermidade, é o diabo que te ataca. Sabe, irmão, se você está passando uma luta, uma doença, e dói, é difícil, eu não sei te explicar o porquê. Mas Jesus está aí com você. Depois ele me mostrou uma outra irmã, pobre, lugar paupérrimo, acho que deve ser no Brasil, não sei que lugar. Alguém bate na porta dela, pede um pouco de comida, ela vai e pega uma latinha velha, um pouquinho de farinha. Tá aqui, jogou assim no pratinho, deu. Deve ser farinha de mandioca, não sei. Mas você só tem isso, e para você, que ela tinha um filho, um menino, né, brincando lá fora. Ela deu um sorriso e falou assim, meu filho, pode comer. Não se preocupa, porque o meu Jesus, ele nunca me deixou faltar, ele nunca me deixou na mão. E Jesus dava aquele sorriso. E ele me mostrou isso, sabe? Não precisava ele falar nada.
Eu comecei a chorar, sabe? Aí ele virou para mim, falou assim, sabe, Olga, você tá me pedindo para me te levar para casa, que era o paraíso, mas você sabia que suas filhas na fé, a tua pastora Silmara, pessoas no Brasil, principalmente as tuas filhas na fé, tá orando todo dia, clamando para mim, não te levar que elas precisam de você? Olga, eu preciso de você aqui. A pastora Silmara, minha serva, pediu uma intercessora, eu enviei você até ela. E ela precisa de você lá. Não é momento de você partir, Olga. Eu preciso de você aqui. Sabe, Olga, eu jamais vos abandonarei. Estarei convosco até o último momento. Não vou te abandonar, aconteça o que acontecer. Eu vou estar com você. Sabe, Olga, eu não vejo a hora de receber vocês nos ares. Quando chegar esse momento de receber vocês nos ares. Ele dizendo isso, o seu sorriso virou e saiu. Eu chorando, irmão, chorando, chorei. Eu fiquei assim, sabe? Aí eu senti uma coisa, sabe quando vem alguém, eu tava de barriga para baixo, porque só assim conseguia respirar. Sabe quando vem alguém assim, te dá um abraço, dá um abraço por mim nas minhas costas, assim, tão gostoso. Eu falei, que é isso? E eu senti que era o Espírito Santo de Deus me abraçando. Eu tive esse discernimento. Daí foi no dia 2 de madrugada, dia 3, dia 4, dia 5. O ataque de madrugada, falta de ar, sabe? Durante o dia eu caminhava, não conseguia respirar. Mas já não ligava mais. Porque isso aconteceu o dia 2, já não ligava muito, sabe? Se eu estava sofrendo, deixando de sofrer. Amém? Irmãos, eu louvo a Deus, sabe? Por ele assim, sabe? Eu não sou nada. Ele me entrou no meu quarto e falou, eu vim aqui ver você. Eu vim conversar com você. Sabe? Eu fico pensando, talvez, quem está me ouvindo esse testemunho está passando momentos muito difíceis, né? Tem alguém passando uma situação bem difícil, uma doença. Às vezes não tem nada, irmãos. O que eu posso te dizer? Eu não sei dizer por que você está passando isso. Porque eu não entendi aquele ataque do inimigo. Mas sabia que não era o Espírito Santo. Sabe? Quando a gente busca intimidade com Deus. Quando a gente lê a palavra, que naquele momento, enxaqueca. Só me restava pensamento, irmãos. Imagina se eu não soubesse todos aqueles versículos para citar na cara do diabo. Porque eu sabia que o Espírito Santo, irmãos, não cria essas situações. Esse testemunho que ele me mostrou. Ele não precisava explicar, ele mostrou as duas irmãs. A fé que elas tinham. Eu falei, meu Jesus, fiquei pensando, eu preciso melhorar. Nossa, eu sou muito falha, Senhor, eu sou muito falha, eu oro muito pouco, tem que orar mais. Irmãos, a gente, olha, o Senhor não precisou me explicar, ele não ataca, ele não fala, ó, como o diabo fazia, você está errada, você não vale nada. Jesus não, ele veio me visitar, me falou, me deu sermão. Você está perto dele, ele lê tua missão onde você pensa. Ele já ia falando comigo, sabe? Não, é uma coisa assim sobrenatural, mostrou as coisas assim para mim. Não tem palavras para explicar para vocês. Mas sabe o que eu aprendi? Ele me falou, ele me deu discernimento. Vocês pensam, nossa, irmã Olga é mulher de Deus, tem visão? Não. Você que está me ouvindo, você que não vê ele, mas você tem fé. A sua fé é maior que a minha, tá? Muito maior, irmão. Você está entendendo que diante de Deus os valores são totalmente diferentes. Irmãos,
estamos nos últimos dias. Eu lembrei em Joel que nos últimos dias está escrito na palavra que nos últimos dias Deus ia derramar do Espírito deles. Velhos, crianças, mulheres vão ter visões, revelar sonhos. O que me aconteceu na minha casa, no hospital que ele me visitou, ele está fazendo, Deus está fazendo com muitas pessoas, o Espírito Santo está fazendo. Tá? Quando Jesus foi para o céu, eu não vos deixarei órfãos. Ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é um Deus. Ele enviou o melhor para cuidar da gente. E às vezes a gente não dá valor. Quando eu voltei para cá, para casa 2 semanas depois, irmãos, me veio um temor tão grande que eu estava conversando com a pastora Sanderlina. Eu falava medo, mas não é medo, é temor. Que eu peguei umas folhas de um caderno, comecei a anotar todas as visões, revelações que eu tive. Escrevi, irmãos, deu não sei quantas folhas. Peguei aquilo, ajoelhei no chão, orei, Senhor, tá aqui. Tudo que o Senhor me mostrou, me revelou. Por esses anos todos, se eu falei algo a mais, ou coisas erradas, me perdoa. Me perdoa, Senhor. Porque fica com temor, sabe? Você fica com um temor tão grande no coração. E a gente fica, sabe, nessa vida perdendo tempo com tanta coisa que não nos traz nada, sabe, irmãos? Eu fiquei assim, com um temor tão grande, irmãos, que eu comecei a escrever, vendo, lembrar se eu devia alguma coisa, algum irmão, pedir perdão. Irmão, quando você tem encontro com ele, eu não sei de explicar. Como explicar ele? Não tem palavra, irmão. Sabe? E às vezes a gente está com sofrimento, passando uma situação, uma luta, uma enfermidade. Meu Deus, por que eu estou passando isso? Irmão, não tem resposta. Mas um dia Deus vai te dar resposta. Amém? Jesus está às portas, irmãos. O Senhor está às portas. Quantas vezes na nossa vida, né? Então, uma luta tão grande, a pastora Sandeli deve orientar. Irmãos, fica firme na fé. Irmãos, é verdade, fica firme na fé. Muitos irmãos e irmãs estão passando por sofrimento. Os apóstolos passaram, mas eles ficaram firmes na fé. Leia a Bíblia, vai na palavra, olha a vida dos patriarcas José, Abraão, as dificuldades e a fé que eles tinham. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados na fornalha. Olha aqui, rei. Deus que a gente serve pode nos salvar. E mesmo que ele não venha nos salvar, nós não vamos nos curvar à tua estátua. Isso é fé, irmãos. Você não precisa ver Jesus aparecer para você. A tua fé é maior que a minha. Eu dou esse testemunho para que vocês se edifiquem na fé. Amém? Que esse meu testemunho possa alcançar os corações de vocês. Jesus Cristo está à porta. Ele é maravilhoso, irmãos, como o pastor João fala. Ele não te acusa de nada. Ele não fala, olha, você, hein? Você fica falando que quer morrer aí. Ele falou com tanto amor, você que eu te leve para casa, se suas filhas estão clamando para mim todo dia, não leve a Olga, a gente precisa dela, Senhor. Nossa, irmãos, eu comecei a chorar. Eu fiquei meio chateada, né? Porque no fundo eu queria que ele me levasse embora logo, né? Mas amém, ele quer que eu fique aqui, ainda na terra, amém, né? Vou ficar por aqui. Amém, amado? E amados, eu só quero terminar contando um testemunho da minha mãe na fé. Ela chama Lucilene, daí foi mais de 30 anos atrás que eu aceitei Jesus. Meu testemunho tá no canal da pastora, né? Olga, né? Da mãe da Olga. Só procurar quem não assistiu. Minha mãe na fé, ela me contou que ela chama Lucilene, que ela sonhou uma vez quando era nova convertida, assim que ela se converteu, ela contando, que ela teve um sonho, que ela estava caminhando assim, era uma rua, parecia um muro, sabe? Que só dava para ela caminhar reto assim, um pé na frente do outro,
entende? E do lado desse muro esquerdo era uma água imunda, toda suja, cheia de suja. Ela via lá dentro que as pessoas do mundo bebendo, fazendo aquela sujeirada toda, uma água imunda, e as pessoas dentro daquela água. Do lado direito, uma água límpida, bonita, limpa, limpa, limpa. Ela começava a andar assim para frente, e ela tinha medo de cair pro lado esquerdo, sabe? Ela ajoelhou, começou a andar ajoelhada, assim, tremendo, sabe? Ela falava assim: Senhor, Senhor, eu não quero cair lá embaixo, Senhor. Senhor, não deixa eu cair lá embaixo. E ela sentia que ela tinha que continuar, engateando de joelho, caminhando, andando para frente. Aí o Senhor falou para ela assim: olha, filha, para andar comigo tem que ser assim. Assim é a minha caminhada comigo. E ela falava: Olga, aprende a conhecer o Deus que tu serves. Aprende a conhecer o Deus que tu serves. E o Espírito Santo, Jesus foi e enviou o Espírito Santo. Amém, amados? Caminhar com Jesus é assim. É depender dele. Toda vez eu ver um anjo, eu não vou ver o anjo toda vez. Eu vou ver quando ele quer que eu veja. Eu vou orar para a pessoa vai ser curada? Não. Vai ser curada quando ele quer que seja curada. Amém, amados? Não é do jeito que a gente que faz. É do jeito dele. Caminhar com Jesus é depender totalmente dele. Não é eu, Olga. Eu não sei nada. Vocês não costumam cantar aquele louvor. Eu não sou muito bem de louvor. Eu falo assim: se Deus é Deus, se eu for curado, ele é Deus. Se eu não for curado, ele é Deus. Se a porta se abrir, ele é Deus. Se a porta se fechar, ele é Deus. Só canta de boca para fora. E no nosso dia a dia, hein? E louvar a Deus não é só cantar louvor, não. Louvar a Deus é muito mais que isso. Envolve tua alma, envolve teu espírito. Louvor não é só cantar louvores como vocês veem, é além disso. Amém? Fica esse testemunho da minha mãe na fé, para vocês entenderem que andar com Jesus é andar por fé. Os tempos vão ficar difíceis, irmãos. Como eu estou vendo aqui no canal, Deus está usando a pastora Sandelina para falar esse jejum de 150 dias. Não é só ela. Antes da consciência, Deus está falando para os seus profetas. E quem é de Deus está sentindo que virá tempos difíceis. E virá mesmo. Para o outro, o anticristo se manifestar na terra. Amém? E Jesus está alertando que esse testemunho que aconteceu comigo no hospital, dele vir falar comigo, que esse testemunho possa edificar vocês. Amém, irmãos? Vocês estão passando momentos difíceis, dificuldades financeiras, doenças, enfermidades. Talvez está doendo, você não está entendendo. Irmão, eu não sei te explicar. Só quero te dizer uma coisa: se você está sendo oprimido, acusado, não é o Espírito Santo, é aquele derrotado. Louva a Deus, irmãos. Louva a Deus. Que esse testemunho possa edificar a sua fé. Amém? Agradeço muito aos amados por esse momento aqui, que esse meu testemunho possa edificar os amados, tá? Eu sei que esses dias eu não conversei com os irmãos porque eu estava com problema de respirar. Hoje eu estou bem melhor, né? Que eu posso contar esse testemunho. E agradeço de coração as orações dos amados, né? Eu quero citar Romanos 4, Filipenses 4:8, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Amém?
Nós vamos manter esse Filipenses 4:8 nesses dias que virão, irmãos. Amém? Que se meu testemunho possa edificar vocês. E eu agradeço as orações, irmãos. Eu estou bem hoje. O Senhor me visitou, eu passei a luta. Agradeço orações, porque foram suas orações. Amém? Que se meu testemunho possa edificar os amados, possa fortalecer a fé dos irmãos. Amém? Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Amém? Fica assim meu abraço. Fica na paz, amados.